Muito bem, meus caros, muito bom dia. Retomando as nossas atividades. Hoje nós vamos dar início à aula de número 15 sobre os defeitos do negócio jurídico, uma aula importante e até pouco tempo atrás, uma das aulas mais longas do nosso curso. É, Desde que eu comecei a lecionar essa matéria de Direito Civil 1, em um único ano eu consegui ministrar essa aula de número 15 em 2 semanas, de uma maneira um pouquinho mais enxuta. E é exatamente isso que eu gostaria que fosse feito nessa oportunidade. Por isso, nós vamos dividir a abordagem dos defeitos do negócio jurídico em 4 grandes encontros. O primeiro deles vai ser objeto da análise introdutória, introdução aos defeitos do negócio jurídico e abordagem do erro, artigo 138 a 144 do Código Civil. No segundo encontro, nós vamos analisar o dolo e a coação. No terceiro dos encontros, nós vamos cuidar da lesão e do estado de perigo e lesão, na ordem estabelecida pelo Código. E, finalmente, no último dos encontros, nós vamos abordar a fraude contra credores. Se isso correr conforme o planejado, eu acho que vai dar tudo certo, basta que a gente otimize nosso tempo, nós vamos conseguir abordar a aula de número 15 inteira antes da realização das nossas terceiras provas. E com isso, não apenas a matéria fica melhor dividida, melhor estruturada, mas nós teremos um quarto bimestre um pouquinho mais tranquilo, sem a necessidade de pisarmos no acelerador mais do que o necessário. De toda forma, de acordo com o plano de aulas, de acordo com a organização inicial das nossas atividades, estava tudo previsto para que essa aula de número 15 fosse ministrada em 3 semanas. Então, se for necessário ministrar em 3 semanas, não haveria problema nenhum. Nós vamos invadir o quarto bimestre, o que me desagradaria um pouquinho, mas não vai prejudicar o nosso planejamento. Mas, de toda forma, se a gente conseguir economizar uma semana, talvez eu tenha oportunidade de falar ao final do ano de vocês sobre alguns aspectos um pouco mais contemporâneos, um pouco mais modernos da nossa parte geral do Código Civil. Então, não é uma semana que vai ser empregada em ócio, mas ela vai ser utilizada, vai ser otimizada, inclusive para que a gente ofereça uma perspectiva um pouco mais moderna a respeito da própria matéria. Bom, então, sem mais delongas, vou começar a compartilhar minha tela com vocês e logo na sequência falamos a propósito da introdução aos defeitos do negócio jurídico e também do erro, artigos 138 a 144. Vamos lá, que estou compartilhando a tela com vocês. Acho que agora todos conseguem enxergar. Vejam, quando nós falamos dessa disciplina, estamos trabalhando com uma das aulas que contém maior quantidade de artigos, que serão analisados em bloco, né, de uma vez só, de todo o nosso curso. 138 a 165. Vamos trabalhar aqui mais de 25 artigos, 28 artigos, né? Então, é uma quantidade bastante grande de disposições que precisam ser enfrentadas, e só na aula de hoje nós vamos trabalhar com 6 delas. Mas como é que elas estão organizadas? Então, vejam aqui, dos artigos 138 a 144, nós vemos a disciplina devotada ao erro. Do 145 ao 150, a disciplina devotada à coação. Do 105, ao dolo. Do artigo 151 ao 155, a disciplina voltada à coação. Vejam que erro, dolo e coação são defeitos do negócio jurídico analisados, abordados pelo legislador, de maneira, não diria que exauriente, mas de maneira bastante mais minudente, né? Curiosamente, na primeira aula da semana que vem, nós veremos que o estado de perigo e a lesão são abordados, cada um deles, por um único artigo só. 156 para o estado de perigo, essa figura nova, que não existia no Código Civil 16 e nem na legislação anterior, pelo menos na perspectiva luso-brasileira, e a lesão, que já tinha um antecedente remoto no direito romano, no direito das ordenações do Reino de Portugal, mas que não encontrava previsão no Código Civil de 1916. E aí, voltando a uma disciplina um pouquinho mais exauriente, um pouquinho mais ampla, nós vamos encontrar a fraude contra credores, disciplinada entre os artigos 158 a 165. Também uma disciplina bastante mais vasta. E o que nós podemos perceber é que todos os defeitos do negócio jurídico apresentam algo de comum, mas ao mesmo tempo apresentam características que os tornam inconfundíveis entre si. O que aproxima todos os defeitos do negócio jurídico? Bom, algo que foi apresentado a vocês lá no comecinho, né, da nossa aula de número 12. Eu dizia que quando nós analisamos as declarações de vontade juridicamente relevantes, os negócios jurídicos, eles podem ser abordados sob 3 perspectivas diferentes: os planos da existência, da validade e da eficácia.
No primeiro desses planos, chamado de plano de existência, nós falaremos em elementos. E esses elementos de existência serão demandados em todas e quaisquer circunstâncias, em qualquer espécie de externação de vontade juridicamente relevante. Esses elementos cerne são em número de 7. Eu preciso sempre de declaração, sempre de um objeto juridicamente relevante, sempre de alguma forma, tempo, lugar, finalidade negocial e circunstâncias negociais. Isso nós analisamos na aula de número 12. E eu também observava que em algumas situações especiais, como os contratos reais quanto à sua formação, o legislador acaba demandando elementos adicionais, chamados de elementos completantes do suporte fático. É o caso da entrega no contrato de comodato, no contrato de mútuo, as duas modalidades de empréstimo, no contrato de depósito e também na operação que dá ensejo ao surgimento de um penhor. Em todas essas circunstâncias, se não houver entrega, o contrato, enquanto tal, não existirá. Notem que isso é uma peculiaridade com relação aos contratos reais. No que diz respeito a todas as hipóteses de negócio jurídico, os elementos indispensáveis para que haja um suporte fático suficiente são aqueles 7: declaração, objeto, forma, tempo, lugar, finalidade e circunstâncias. Se todos os elementos estão presentes, nós estaremos diante de uma situação na qual a norma jurídica vai incidir e vai fazer com que a declaração de vontade exista juridicamente. Ótimo. Temos acesso, então, ao segundo dos planos da declaração de vontade do negócio jurídico, o plano da validade. No plano da validade, nós vamos encontrar pressupostos ou requisitos, não falaremos mais em elementos. Esses pressupostos ou requisitos são genéricos, quando demandados de qualquer declaração de vontade. Os positivos estão previstos no artigo 104, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou ao menos determinável, e forma prescrita na defesa em lei. Esses requisitos ou pressupostos precisam estar presentes. Mas, ao mesmo tempo, se exige que não estejam presentes requisitos ou pressupostos genéricos negativos. E quais são esses requisitos ou pressupostos genéricos negativos? São esses defeitos de que nós vamos falar na aula de hoje. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, simulação, não podem estar presentes sob pena de invalidade da declaração de vontade, que nesse caso vai existir juridicamente, mas não terá aptidão à geração de efeitos jurídicos duradouros, uma vez que estaremos diante de um suporte fático que é suficiente, mas que será deficiente. Se tiverem sido observados todos os pressupostos ou requisitos genéricos, os positivos que devem estar presentes do artigo 104, os negativos desses artigos 138 ou 65, bom, aí nós observamos que em alguns casos excepcionais vão ser demandados requisitos ou pressupostos específicos. É o que se verifica na compra e venda entre ascendente e descendente, que prevê no artigo 496 do Código Civil a necessidade de concordância dos demais descendentes e também do cônjuge do alienante, com a finalidade de que a compra e venda seja considerada plenamente válida. Uma vez superados também os pressupostos ou requisitos do plano da validade, nós temos acesso ao terceiro dos planos, chamado de plano de eficácia, onde nós vamos falar a respeito dos fatores, condição, termo e encargo, que foram abordados na aula de número 14, na aula passada. Bom, então, quando nós observamos a existência de todas essas espécies de defeitos no negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credor, simulação, o que eles têm em comum? São todos requisitos ou pressupostos genéricos de validade negativos. Não podem estar presentes. Estando presentes em qualquer hipótese, em qualquer situação, darão ensejo a uma manifestação de vontade anulável. A anulabilidade é uma modalidade de invalidade, que nós vamos estudar na aula de número 16, considerada aqui equiparada a um cartão amarelo. Não é uma invalidade de maior porte, como uma nulidade, mas ainda assim acaba gerando grandes dores de cabeça, caso venha a ser suscitada oportunamente. Diferente da nulidade, que uma vez deflagrada num primeiro momento, acaba persistindo daqui 6 dias, daqui 6 meses, daqui 6 anos, daqui 60 anos. A anulabilidade ela pode convalescer pelo decurso do tempo se ela não for impugnada tempestivamente. Bom, então já sabemos que todos esses defeitos do negócio jurídico têm algo em comum. Todos acabam repercutindo no plano da validade. Mas será que eles são idênticos entre si? Naturalmente que não. Os 5 primeiros, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, correspondem a vícios de consentimento.
Ou seja, existe um problema na digestão da realidade, um problema na formação da vontade ou na sua exteriorização. No erro, existe uma autêntica falsa percepção da realidade. Os meus olhos, juridicamente, acabam me enganando, me traduzem uma informação que não corresponde àquilo que efetivamente se verifica. Vocês já viram quando eu tenho um copo d'água e uma régua mergulhada no copo d'água, como a impressão que eu tenho é de que a régua esteja quebrada? Mas a régua de fato está quebrada? Não. Existe uma falsa representação da realidade. Os meus olhos estão me traindo, os meus olhos estão me enganando, como se fosse uma miragem. Da mesma forma, no erro, eu acabo adquirindo candelabros que eu penso que são de prata maciça para presentear minha mãe, e na verdade são candelabros meramente folheados, meramente dourados, revestidos de prata ou de ouro, mas não são feitos do metal maciço. E nessas circunstâncias, a falsa representação da realidade é derivada da minha ignorância, da minha limitação cognoscitiva. No dolo, não. No dolo, alguém incute no Estevão uma falsa representação da realidade. Eu pergunto, tenho humildade de perguntar ao vendedor de candelabros, escute, esses candelabros que o senhor está vendendo, eles são de prata maciça ou são meramente folheados? Ele percebe que eu entendo porcaria nenhuma, né, de candelabros, e ele acaba me enganando. Nessa situação, nós estamos diante de uma falsa representação da realidade, mas que não é congênita, não é espontânea, não é natural. Ela deriva de um elemento exógeno. Alguém faz com que eu acabe por incorrer numa falsa representação da realidade. Então, o dolo, diferentemente do erro, que é espontâneo, o dolo acaba sendo artificial. Na coação, não. O Estevão está lá no altar, está se casando com a pessoa, com a fulana. Todos nós sabíamos que ele odiava a fulana, e o padre pergunta: Estevão, você quer se casar com a fulana? E o Estevão diz: sim. Nossa, será que ele mudou de entendimento? Não, é que por detrás da cortina o pai da noiva está com uma carabina apontada para a cabeça do Estevão. Ah, então nessas circunstâncias, aquilo que o Estevão disse, talvez ele tenha dito com vontade de dizer, mas não era a sua vontade espontânea. Ele estava sendo estimulado, ele estava sendo amedrontado, atemorizado. E graças a essa espécie de pressão externa, dirigida a si, dirigida à pessoa que lhe fosse próxima, a uma pessoa muito estimada, ou uma ameaça dirigida ao seu patrimônio, fato é que eu consegui extorquir do Estevão uma declaração de vontade que espontaneamente não sobreviria. A essa hipótese de defeito no negócio jurídico dá-se o nome de coação. No estado de perigo e na lesão, nós veremos, isso só na primeira parte dos encontros da semana que vem, que eu estou ou numa situação de risco de vida ou numa situação de premente necessidade. Às vezes eu estou em casa, almoçando com meu pai, e aí meu pai engasga com uma coxinha um ossinho de frango. Aí eu abro o hall dos elevadores e digo, pelo amor de Deus, alguém pode me levar até o pronto-socorro? Aí o vizinho diz, claro, eu levo, por favor. Por 10 mil reais eu levo até mais longe. Aí naquela hora eu quero salvar meu pai, então o sujeito fala que vai cobrar 10 mil, eu pago, né? Se pedisse 100 mil e eu tivesse dinheiro, eu pagava também, né? Porque estou tentando salvar a vida do meu pai. Mas tão logo meu pai se recupere, aí o dinheiro começa a me parecer bastante, uma quantia bastante exorbitante. No momento em que a vida do meu pai corria risco, me parecia até pouco para que ele fosse salvo. Mas agora que meu pai já está reabilitado, me parece que o meu vizinho se aproveitou da minha situação de premente necessidade. Realmente, nós estamos diante de um risco de vida que impendia sobre a minha vida, sobre a vida de um familiar, sobre a vida de uma pessoa que me seja próxima. E, embora o vizinho não tenha criado esse risco, ele não colocou o ossinho de frango na garganta do meu pai, ele se prevaleceu da minha situação de vulnerabilidade extrema para tirar vantagem do Estevão. Essa hipótese será chamada de estado de perigo. E ela não se confunde com a lesão, porque na lesão eu estou em situação de premente necessidade, mas ninguém corre risco de vida. Estou dando aqui a minha aula, quando de repente recebo mensagens insistentes no meu celular do meu gerente de banco dizendo: ou você paga o empréstimo devido até a hora do almoço, ou nós vamos inscrever o seu nome no serviço de proteção ao crédito. É claro que eu não gostaria de ver meu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito, mas, se isso acontecer, eu não vou morrer por isso, né? Espero que não morra por isso. Então, estamos diante de uma situação de premente necessidade, mas não diante de uma situação de risco de vida. É possível que eu venda a minha biblioteca por um preço substancialmente inferior ao preço de mercado. Não porque quisesse vender a minha biblioteca, gosto muito dela,
Não porque precisasse fazer dinheiro com ela, quisesse me livrar dela. Não, vendia minha biblioteca a preço de banana, num negócio profundamente desfavorável, mas porque estava sendo pressionado pelo gerente de banco. Nessas circunstâncias, poderei praticar o negócio jurídico sob influência da chamada lesão. Em todas essas hipóteses que nós vamos analisar ao longo dessas 2 semanas, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, existe um problema ou na formação, ou no conhecimento da realidade, ou na formação da vontade, ou ainda na sua exteriorização. Por isso, essas hipóteses, esses vícios são chamados de vícios de consentimento. A fraude contra credores, que nós vamos estudar no último dos 4 encontros dessa semana, dessa quinzena, né, da aula de número 15, sobre defeitos no negócio jurídico, ela é um estranho no ninho. Por que ela é diferente dos demais defeitos? Porque ela não corresponde a um vício de consentimento, ela corresponde a um vício social. O Estevam resolve que vai doar a sua biblioteca para o seu aluno Caio. Posso doar minha biblioteca para o meu aluno Caio, sim ou não? Ué, professor, se a biblioteca é sua, você pode doar. Então, depende, viu? Tudo em direito, no mais das vezes a gente diz que depende. Se eu estou em situação de insolvência, não posso doar. Puxa, professor, o que é um insolvente? Bom, vamos imaginar que eu tenho um patrimônio. E no meu patrimônio, o ativo corresponde a 1.000 e o passivo corresponde a 500. Se eu vender tudo aquilo que eu tenho no meu ativo, eu consigo cobrir todas as minhas dívidas. Então, estou no azul. Então, estou numa posição de solvência. Agora, se eu tenho um passivo de 1.000 e um ativo de 500, meu Deus do céu, nessas circunstâncias, na melhor das hipóteses, cada um dos meus credores vai receber metade do que lhe espeta. Então, nessas circunstâncias, nós estamos diante de uma situação de insolvência. O Estevão não tem o necessário para pagar todos os seus credores. É uma situação grave, sem dúvida alguma. Agora imaginem que do meu patrimônio, desses 500 que eu tenho de ativo, a minha biblioteca vale a 300. Aí eu quero doar a minha biblioteca para o Caio. É lógico que o Caio vai ficar feliz. Vai receber 300 de graça. Mas e os meus credores vão ficar felizes? Não. Se eles têm 1.000 a receber e contam com 500 para se satisfazer, imagina se eu reduzo os 500 para 200, porque a minha biblioteca foi doada para o Caio. As perspectivas de recebimento deles vão ser ainda menores. Então, nessas circunstâncias, eu estaria aqui fazendo uma espécie de cortesia com o chapéu alheio. Imagine só, eu convido todos vocês para um almoço, falo, vamos almoçar todos no restaurante, e na hora de vir a conta, eu coloco tudo nas costas do professor Marcelo Koch. Lógico que nesse caso, eu estou sendo bastante generoso, bastante bonzinho, mas à custa do patrimônio do professor Marcelo. Estaria fazendo generosidade com cortesia com o chapéu alheio, como diria minha mãe. Então, da mesma forma, eu não posso praticar o ato de doação, uma liberalidade, uma graciosidade, quando, no final das contas, os sacrificados acabam sendo os meus credores, porque eu não tenho perspectiva de solver todas as minhas dívidas à custa dos meus respectivos ativos. Vejam que, diferentemente dos defeitos do negócio jurídico chamados de vícios de consentimento, aqui o prejuízo não advém para uma das partes da operação de doação. Eu quero doar e o Caio quer receber a biblioteca. Ambos estamos felizes. Os prejudicados acabam sendo os credores do Estevão Repousada, que não encontram mais no seu patrimônio ativo suficiente para cobrir todo o seu passivo. Nessas circunstâncias, esse tipo de defeito é chamado de vício social, porque o prejudicado não acaba sendo uma parte envolvida na operação, mas acaba sendo um terceiro. E o mesmo se vai verificar na simulação. Mas, professor, por que a simulação não vem disciplinada em meio aos defeitos do negócio jurídico, entre os artigos 158, entre os artigos 138 a 165, e nem mesmo junto da fraude contra credores, 158 a 165? É porque a simulação corresponde a um defeito no negócio jurídico que tem uma consequência mais grave. Não será uma simples anulabilidade, um cartão amarelo, será uma nulidade. E por isso ela vem prevista no capítulo das invalidades, da invalidade do negócio jurídico, mais especificamente no artigo 167. Então, na sua essência, a simulação, esse falseamento orquestrado da realidade, corresponde a um defeito do negócio jurídico também,
É um vício social porque prejudica terceiros, não prejudica as partes envolvidas na operação. Só não é trabalhada entre os artigos 138 a 165 porque a sua consequência acaba sendo mais grave, pelo menos no Código 2002. No Código Civil de 1916, a consequência correspondia à anulabilidade, como nas outras hipóteses que nós trabalharemos nessa manhã de hoje, tá bom? Vamos cuidar agora do erro. O que se entende por erro? Bom, o primeiro artigo relacionado ao erro é o artigo 138 do Código Civil, que define a sua consequência, a anulabilidade e a maior parte dos seus pressupostos. Está dito. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. O erro não vem definido nesse artigo 138, mas nós encontramos uma definição aqui nesse primeiro alvéolo dessa primeira transparência sobre erro. Está dito: o erro corresponde a uma falsa representação da realidade, geradora de um descompasso espontâneo entre a consciência do declarante e a realidade. Quando eu entro em sala de aula no ensino presencial, qual é a primeira coisa que eu faço? Já devo ter contado a vocês. Eu tiro os meus óculos. E por que eu tiro os meus óculos? Porque daí eu não consigo ver se os meus alunos estão prestando atenção na minha aula ou não. Eu simplesmente tiro os óculos, eu sou meio surdinho, então não ouço. Além de tudo, eu tiro os óculos, eu vejo vultos na minha frente. E eu consigo acreditar que os alunos estão prestando atenção na aula. Não vejo que eles estão no celular, não vejo que eles estão conversando, não vejo que eles estão comendo, não vejo que eles estão dormindo. Eu fico lá, eu no meu mundinho, falando lá da parte da frente, fingindo que está todo mundo prestando atenção na minha aula. Nessas circunstâncias, quando eu viro a minha cara em direção dos meus alunos, eu vejo um vulto. Puxa, mas será que eu estou dando aula para fantasmas? Não, existe uma falsa representação da realidade. Eu tenho a impressão de que existem vultos, mas na verdade é só colocar as lentes corretoras aqui, é só colocar os óculos, que eu percebo que os meus alunos são feitos da mesma matéria que eu, assim como aquela régua mergulhada no copo d'água. Os meus olhos estão me enganando. Existe um defeito de percepção. No erro, o sujeito supõe, mas supõe mal. Ele, às vezes, é presunçoso, ou, às vezes, não é que ele é presunçoso e arrogante, ele simplesmente não tem a humildade de colher as informações de que tem a possibilidade de afastar qualquer espécie de cenário de dúvida. E aí, ele acaba supondo, por exemplo, que os candelabros que ele vai comprar de presente para sua mãe são candelabros de prata maciça, quando, na verdade, são candelabros meramente folheados, meramente prateados. Ninguém lhe incutiu essa espécie de falsa representação da realidade. Não havia uma plaquinha dizendo candelabros de prata maciça, quando eram candelabros folheados. Se fosse assim, estaríamos diante de um dolo e não diante de um erro. O Estevão simplesmente acabou acreditando em algo que efetivamente não correspondia inteiramente à verdade. Nesse caso, nós estamos diante de uma falsa representação da realidade, resultante de um processo de má digestão dos dados que me são informados pela realidade concreta e acabam sendo processados equivocadamente, redundando numa externação de vontade que não vai satisfazer aquilo que efetivamente corresponde ao meu interno querer, ao meu autêntico, ao meu legítimo querer, à minha vontade. Ah, professor, e o que a gente faz numa situação como essa? Bom, a gente tenta invalidar a declaração de vontade caracterizada por erro. A gente busca anulá-la. E é possível anulá-la? Sim, desde que 4 requisitos estejam presentes cumulativamente. E quais são esses requisitos? Bom, primeiro, o erro precisa ser substancial. Em segundo lugar, ele precisa ser um erro excusável ou perdoável, desculpável. Em terceiro lugar, ele precisa ser um erro cognoscível, perceptível. E, finalmente, ele precisa ser um erro grave ou real. Professor, o que é um erro substancial? Bom, a resposta para isso está no artigo 139. Cuidado! No 139 nós vamos ter 3 incisos, mas só no primeiro inciso a gente já tem 3 modalidades de erro substancial. Então, são 5 hipóteses em 3 incisos. Está dito. O erro é substancial quando, inciso primeiro, interessa a natureza do negócio. Aí vocês vão ao manual de direito civil, como o do Carlos Roberto Gonçalves, não estou falando mal, mas se vai dizer, por exemplo, que o sujeito acreditava que estava celebrando uma compra e venda, quando na verdade celebrava uma doação. Ora, com toda a sinceridade, eu acho muito pouco provável que isso ocorra na prática. O sujeito, mesmo que não tenha formação jurídica, não vai confundir uma doação com uma compra e venda.
De toda forma, eu tive a oportunidade, a propósito da análise do artigo 112 do Código Civil, de dizer a vocês que, às vezes, as pessoas firmam contratos de cessão de direitos de propriedade intelectual, pensando que se tratam de contratos de licenciamento. Quando eu me equivocar quanto à operação econômica, quanto à operação jurídica, objeto da minha externação de vontade, a esse primeiro tipo de erro substancial dá-se o nome de erro quanto ao negócio. Ou, para usar a terminologia do direito romano, né? Error in negócio. Segunda modalidade prevista no inciso primeiro ainda, erro quanto ao objeto principal da declaração. O Estevam queria comprar o apartamento 11 e acabou comprando o apartamento 21. Ah, professor, mas não tem problema. É uma diferença de um andarzinho só. Não, mas o Estevam tem muito medo de altura. Para mim é muito importante mesmo. E nesse caso, se eu comprei direto da construtora, o 21 em lugar do 11, claro, estamos diante de um erro quanto ao objeto, error incorpore. Comprei o cavalo A, que era irmão gêmeo do cavalo B. Tá certo, embora os dois cavalos sejam muito parecidos, não existe uma diferença qualitativa essencial entre um e outro, fato é que existe um equívoco com relação àquele que foi por mim adquirido. Imaginem só, meu gatinho foge de casa, aí eu falo, olha, mas tem uma manchinha aqui, uma manchinha colar. Vocês já viram aquele filme Entrando numa Fria, em que o Ben Stiller tenta conseguir um gato substituto para entregar para o Robert De Niro? Então, é um gato também, é parecido, mas não corresponde exatamente àquele que tinha fugido, né? Então, da mesma forma, aqui estaríamos diante de um erro incorpore. Error em substância, terceira modalidade prevista também no inciso primeiro, quando interessa o erro a alguma das qualidades essenciais ao objeto. Então, eu comprava um anel, pensando que se tratasse de um anel de ouro maciço, quando na verdade é um anel simplesmente folheado a ouro. Ah, professor, o anel folheado a ouro não é bom. Não, nada disso. O anel folheado a ouro é ótimo, é excelente. Só que se a pessoa quis comprar um anel de ouro maciço, aquele que é meramente folheado não satisfaz as suas necessidades. Isso é importante deixar claro. Não se trata necessariamente de um defeito do objeto. Defeito quanto ao objeto, vocês vão estudar o ano que vem, em direito das obrigações. Eu estou falando aqui de defeito na formação e na externação da vontade. Se eu, Estevam, quero comprar um apartamento 11 e aquele que consta do contrato é o 21, temos um erro quanto à formação da vontade. Existe um defeito quanto à formação e externação da declaração de vontade. Se eu compro um apartamento que tem rachaduras, que tem problemas no que diz respeito às instalações hidráulicas, elétricas, aí eu estou falando de um defeito da coisa, do objeto, um vício redibitório. Vocês devem estar estudando isso talvez em direito romano, mas certamente vão estudar isso em direito das obrigações no ano que vem. Não se trataria de um defeito quanto à formação e externação da vontade. Agora, se eu compro um apartamento diferente daquele que eu queria, por mais que o apartamento que me seja entregue seja perfeitíssimo, inatacável, ele não tem um único defeito, ele, o apartamento, mas ainda assim ele não atenderá à minha vontade, não atenderá àquela minha expectativa. Então poderá haver um defeito quanto ao negócio jurídico, quanto a uma qualidade essencial ao objeto. No inciso 2º do artigo 139 se diz: o erro é substancial quando concerne a identidade ou qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Imaginem que, por exemplo, eu tenha celebrado um contrato de locação com o inquilino Caio, que eu nunca vi mais gordo, não sei quem é, e eu peço a ele que ofereça um fiador. E quem vai ser o fiador oferecido pelo Caio? O Tício. Mas em lugar de ser o Tício rico, que eu supunha que era o fiador, estava eu tranquilo, é um Tício que tem menos dinheiro do que o próprio Caio. Mas agora, por mais que o Tício e o Caio sejam pessoas bacanas, que pagam todas as suas dívidas, mas a tranquilidade que o Tício rico me proporcionaria, esse outro Tício não vai me proporcionar. Eu acabei, nessa hipótese, incorrendo numa falsa representação da realidade quanto ao patrimônio do fiador. Cuidado com esse inciso 2º. Sempre que se fala em qualidade essencial à pessoa que tem influenciado na celebração do negócio jurídico, nós precisamos tomar muito cuidado para que essa qualidade não redunde em uma discriminação. Se houver discriminação, não apenas não haverá espaço para anulação da declaração de vontade, em virtude do teor discriminatório,
como também poderíamos estar diante da prática de um crime, como, por exemplo, um crime de racismo. Agora, se eu, Estevam, contratei junto a um empresário, né, desses setores artísticos, um cantor para cantar na festa, lá na quermesse, no evento, para chamar bastante público, né? Eu quis contratar o Wesley Safadão e aparece o Wesley Pilantrão. Às vezes o Pilantrão canta melhor até do que o Safadão, mas eu achava que era um e veio o outro. Bom, nessas circunstâncias, por mais afinado que seja o tal do Wesley Pilantrão, nem meia dúzia de gatos pingados vão aparecer na tal da quermesse. Então, temos aí a hipótese de uma anulação da declaração de vontade quanto a erro, quanto a qualidade essencial da pessoa, ou a identidade da pessoa pela qual o empresário de espetáculo se obrigava. Inciso terceiro, sendo de direito e não implicando recuso à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Vamos imaginar que eu tenha tomado um cafezinho agora no intervalo e eu vi no fundo da xícara de café, na borra de café, escrito: Estevão, você vai morrer hoje. Aí eu resolvi fazer meu testamento e estabelecer assim no meu testamento, abre aspas, deixo 50% do meu patrimônio para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eis que a outra metade, forçosamente e contra a minha vontade, terá como destinatária minha irmã, Thalita Repousada, nos termos do artigo 1845 do Código Civil. Fecham-se aspas. Puxa, professor, e aí? E aí que eu morro logo depois de fazer o testamento? Olha só, quer dizer então que a faculdade vai ficar com 50% e a sua irmã com 50%? Exatamente. É, professor, paciência, né? Paciência nada. Eu, Estevam, enquanto conhecedor de direito civil, sou um belo do embrulhão. Por quê? Porque, na verdade, se eu, no momento da facção testamentária, tenho descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, só posso dispor da metade do meu patrimônio mesmo. Mas a minha irmã, se eu quiser deixar lá a míngua, sem receber um único tostão, eu posso deixar tudo para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ah, é, professor? Sim, porque a minha irmã é minha herdeira legítima, mas não é minha herdeira necessária. Nossa, professor, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sessão espírita para que você possa refazer o seu testamento. Não dá, né, pessoal? E agora? Ah, não, professor, fique tranquilo. Já tenho aqui, já sei, artigo 139, inciso 3º, você compreendia mal as consequências da declaração de vontade. Então, a gente faz o seguinte, a gente anula o seu testamento. Isso, muito bem, Jamelão. Anula o testamento do Estevão e agora? A minha irmã, que ficaria com 50%, vai ficar com quanto? Com todo o meu patrimônio. Nossa, professor, então não é bom anular, né? Não, não é bom anular. A gente tem que arranjar alguma outra solução. E tem solução para esse caso? Tem, a gente já vai analisar uma solução no final da nossa conversa de hoje, no artigo 142 do Código Civil. Mas precisam ter um pouquinho de paciência. As 5 únicas hipóteses de erro substancial são as previstas nos 3 incisos do artigo 139. Erro quanto à operação, erro em negócio, erro quanto à identidade do objeto negociado, erro in corpore, erro quanto à qualidade essencial do objeto, erro in substância, erro quanto à identidade da pessoa envolvida na operação, erro in persona, e erro quanto às consequências jurídicas da declaração de vontade, desde que nenhuma espécie de regra cogente tenha sido afrontada, o erro iuris, que nem estava previsto no Código 16, está previsto no Código 2002. Professor, se o erro for substancial, então nós temos a certeza de que a declaração de vontade vai ser anulada? Ainda não. Precisamos também ter a certeza de que os outros 3 pressupostos estão presentes. O erro precisa ser excusável, cognoscível e grave ou real. O que é um erro excusável? Erro excusável é aquele erro perdoável. Então, outro dia eu fui ao mercado e a minha esposa me pediu para comprar batatas. Aí eu lá fui, comprei as batatas, olhei e falei, quais batatas eu levo? Será que eu levo a batatinha? Será que eu levo a batatona? Será que eu levo essa batata mais limpinha? Será que eu levo essa batata menos limpinha, mais sujinha? Será que eu pego essa batata roxinha? Aí eu levei uma tal batata Asterix, que eu achei que eu estava arrebentando a boca do balão, custou um fígado praticamente, e de repente a minha esposa disse que era batata inadequada. Bom, mas nesse caso eu não sou um grande conhecedor de batatas. O erro, no caso do Estevão, seria um erro excusável. Se fosse um feirante que entende tudo de batatas, o erro talvez fosse imperdoável. Da mesma forma, vou comprar um carro usado. Aí eu olho, a única coisa que eu sei fazer em matéria de carro é entrar, ligar a chave e sair dirigindo. Mal piso no freio, né? Só sei pisar no acelerador, é muito complicado para mim.
Então, nessas circunstâncias, se eu vou comprar um carro usado, às vezes a mecânica dele não está boa, às vezes o carro já foi batido, já foi avariado e eu não consigo perceber. Por isso que sempre que se compra um carro usado, se costuma levar, se a pessoa não é perita, né? Um profissional de confiança para que inspecione aquele equipamento. Se eu, Estevam, não conheço nada de joias, não conheço nada de metais, o sujeito vendedor de candelabros me diz que o candelabro megamente folheado é de prata maciça, eu acabo acreditando, porque não sou perito no assunto. Com relação a todos esses exemplos que eu dei a vocês, das batatas, do candelabro, do automóvel, o erro praticado pelo Estevam seria excusável ou perdoável. Já não seria excusável se o carro tivesse sido comprado por um mecânico profissional. Já não seria excusável se os metais tivessem sido adquiridos por um joalheiro, por um ourives. Já não seria excusável se as batatas tivessem sido compradas por um feirante. E já não seria excusável se o Estevão assinasse um contrato de cessão de direitos autorais e dissesse: ah, mas eu pensei que era um licenciamento. Puxa, professor, então para saber se o erro é desculpável ou perdoável, eu preciso saber quem erra. Exatamente. A análise do caráter excusável, desculpável ou perdoável do erro é feita em concreto, é feita de acordo com cada pessoa. Engraçado, uma vez, quando eu morava na Vila Mariana, às vezes os meus amigos aqui que davam aula comigo na sexta-feira à noite, eles falam assim: ah, vamos sair para comer uma pizza, não é que ficar na gandaia, né? E eu falava: ah, hoje eu não posso, tal, até que um dia eu cheguei e falei: tá bom, vai, vamos lá. Mas antes de falar que íamos lá, eu liguei como bom capacho para minha esposa e perguntei se podia. Ela falou: pode, claro, só não volta tarde. Falei: tá bom, né? Aí, quando a gente chegou na pizzaria, ela terminava às 11. Chegou na pizzaria às 11h30. Pizzaria pertinho, né, da escola, mas parecia que o pessoal ia se arrastando de bumbum, de costas, sabe? Demoraram tanto a chegar. 11h15 eu já estava lá pedindo a pizza. O último a chegar chegou 11h30, 11h40. Quando chegou o último, eu já estava quase que levantando para ir embora. Eles falaram: Estevam, mas que mal educado você é. O fulano está chegando agora e você já está indo embora? Eu falei: é que se eu chegar em casa, minha esposa vai ficar brava, vai brigar comigo e tal. Eles: seu capacho, ficaram tirando o saco da minha cara. Quando eu cheguei em casa, por volta da meia-noite e meia, 1h da manhã, aí eu fui abrir a porta do apartamento, digitei a senha lá na fechadura, a porta não abriu. Eu falei: nossa, será que tá faltando pilha? Digitei novamente a senha, não abriu a porta. Aí eu toquei a campainha, quase 1h da manhã, né? Os outros apartamentos não devem ter ficado felizes. Quando então a porta se abre, logo que eu toquei a campainha, a porta se abriu. Pois não? Aí eu, pois não. Elaine, deixa eu entrar. Ela falou: o senhor sabe que oração? 15 para 1, na verdade já é 1 hora. Aí ela falou: isso são horas de você chegar? Eu falei: Elaine, deixa eu te explicar. Isso conversando, ela não tinha deixado eu entrar ainda. Eu falei: você sabe que eu fui o primeiro a sair lá da pizzaria? O fulano tinha acabado de chegar, já estava. Me chamaram de mal educado, me chamaram de capacho, porque eu faço as suas vontades. Levantei, fui o primeiro a sair. Você fica me criticando? Do meu grupo lá dos professores, eu sou o mais banana de todos, eu sou um bananão, como diria o Caio Ribeiro. Aí ela falou: não importa, eu não me casei com os seus amigos, eu me casei com o Estevão Loré Pousada. E o Estevão Loré Pousada não pode chegar depois da meia-noite. O que eu fiz? Falei: sim, senhora, nunca mais isso vai acontecer. E aí ela permitiu que eu entrasse em casa e dormisse no sofá. Fiquei uma semana dormindo no sofá. Puxa, professor, que injusto, né? É assim mesmo. É a mesma coisa entrega de notas. Vocês acham que só minha esposa pisa em mim? Não, vocês também. Tem professor que demora um mês para entregar as provas e vocês não têm coragem de falar com o professor. Se o professor falar: vou demorar 1 ano para entregar, vocês falam: sim, senhor, professor, tá certo. Agora vem o Estevam, atrasa um dia, não entregou? O que é? Está acontecendo alguma coisa? O professor Estevam está nervoso? Vocês também analisam em concreto o cumprimento das minhas obrigações. Conseguem compreender? São métodos diferentes que acabam sendo adotados para a aferição de condutas diferenciadas. A excusabilidade do erro é analisada em concreto. E a cognoscibilidade do erro, a perceptibilidade? Essa é aferida em abstrato. Vejam, eu vou comprar os candelabros lá na feirinha de antiguidades que existe na parte de baixo do MASP, e aí eu chego na barraquinha do primeiro vendedor.
Primeiro vendedor é o professor Sérgio Ticala, que é muito atento, muito... Aí eu falo, olha, eu queria comprar candelabros para dar de presente para minha mãe, que está fazendo 75 anos, e ela é uma pessoa muito exigente. Eu levei candelabros outro dia para ela, que eram de meramente folheados, ela me deu uma candelabrada na cabeça, e eu não quero que isso aconteça. Aí o Sérgio Ticala percebe que eu quase estou levando candelabros folheados, efetivamente, em lugar dos candelabros de prata maciça. Ele diz, não, 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 esses não, você vai levar a bronca da sua mãe de novo. Agora eu vou na outra barraquinha e conto a mesma história para o professor Luiz Guilherme. Vocês já viram? Já tiveram o professor Luiz Guilherme? Ele está pensando lá na morte da Bezerra, está pensando nas coisas que acontecem lá, lá em Limeira, naquilo que ocorre lá na corte de São José, da Costa Rica. Então, não está nem aí para a hora do Brasil, para aquilo que eu estou falando. Puxa, mas você explicou, professor, detalhadamente, que se você levasse os candelabros de meramente folhados em lugar dos candelabros de prata maciça, que a tua mãe te mataria. Eu expliquei. Se fosse uma pessoa mais atenta, teria percebido. Mas o professor Luiz Guilherme não estava nem aí para os meus problemas. Nessas circunstâncias, será que o Luiz Guilherme percebeu? Às vezes não. Mas eu preciso analisar em concreto se o destinatário da declaração tinha percebido ou não que eu estava incorrendo em erro? Não. É importante apenas e tão somente que o erro fosse perceptível. Atenção para a parte final do artigo 138. Pois ele consta do 138 do Código de 2002, mas não constava da disposição correspondente do Código 16. Então está dito. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Pessoa de diligência normal, ou seja, estamos falando do bônus pater familias, do homem médio, nem o mais atento de todos e nem o mais desatento de todos. E aqui não se diz que ele tenha percebido, está dito que poderia ser percebido. O erro não precisa ser percebido, ele precisa ser perceptível, ou seja, cognoscível. Basta que eu demonstre que um vendedor qualquer de candelabros teria percebido que o Estevão estava comprando gato por lebre e o terceiro requisito estará preenchido. Mas falta um quarto requisito, a gravidade ou realidade. Eu tenho que ter comprado uma coisa que não vai atender às minhas necessidades ou que vai redundar num desfalque patrimonial. Devo ter tido alguma sorte de prejuízo. Se esses 4 requisitos estiverem cumulativamente presentes, aí, em linha de princípio, nós estaremos diante de uma hipótese de anulabilidade da declaração de vontade. Tomem cuidado. Eu havia dito a vocês que quando eu falo em erro de incorpore ou erro em substância, eu não estou falando de um defeito da coisa, eu estou falando de um defeito do atendimento, das expectativas de quem externa a vontade. Por exemplo, outro dia eu mostrei para uma turma de alunos da manhã os meus gatinhos, né, os meus filhotinhos. Não sei se foi para a turma de vocês. E aí, um aluno disse assim, puxa, professor, mas a sua filhotinha, a Hélia, a gatinha, ela tem o rabo curto. Eu falei, rabo curto quem tem é a vaca da sua mãe. Professor, você falou isso para o aluno? Brincadeira, me deu vontade. Como assim, rabo curto? A minha filhotinha, ela tem uma cauda mais curtinha, né? Então, o Fred é um gato maior, ele é a versão sedã dos irmãozinhos, e a Ellie é a versão hatch, é a versão mais compacta, toda desossadinha. Então, para muita gente, ela tem defeito. Para mim, ela não tem defeito. Para mim, ela tem peculiaridades, poderíamos dizer assim. Se vocês me entregarem o gato mais bonito do mundo no lugar da minha gatinha Ellie, eu não vou ficar feliz. Puxa, professor, que coisa, né? Então, é exatamente por isso que quando se fala em defeitos, vícios redibitórios, nós estamos falando em um defeito da coisa vendida, por exemplo. Então, o apartamento tem um problema nas instalações elétricas, nas instalações hidráulicas, tem um problema de natureza estrutural, pode ruir. Esses são defeitos da coisa e que dão origem a sanções ou a remédios típicos do plano de eficácia e que vocês vão trabalhar no segundo ano do curso de graduação, em direito das obrigações. Comigo, por mais que o objeto seja perfeitíssimo, ele não atende às expectativas da parte.
Então, nessas circunstâncias, nós não estaremos falando em vícios redibitórios, em ação redibitória ou axio quanti minores. Estaremos falando em soluções diferentes para um problema também de ordem diferente. Às vezes parece, né, que os sintomas da gripe, do resfriado, do Covid acabam sendo muito parecidos, mas a gente precisa saber qual remédio que vai ser utilizado para medicar a pessoa que está doente. Então, nessas circunstâncias, cuidado. Alguns vícios são vícios da coisa, atacáveis por meio dos expedientes típicos das ações redibitórias, e às vezes o defeito está na declaração de vontade, atacável por meio das chamadas ações anulatórias. No que diz respeito aos dois primeiros defeitos substanciais, erros substanciais por mim apontados, erro em negócio e erro in corpore, o erro quanto à identidade da coisa e o erro quanto à operação, os direitos alemão, italiano e francês consideram como erro obstativo, e a consequência seria um pouco mais grave. Não haveria apenas invalidade na operação, haveria autêntica inexistência. Puxa, professor, mas nessa circunstância, então vou deixar aqui anotadinho, né? Olha, se for um erro obstativo, erro in corpore ou erro quanto ao negócio, então nessas circunstâncias nós não consideramos o contrato como existente. Muito cuidado, essas são peculiaridades no que diz respeito ao direito francês, ao direito italiano e ao direito alemão. No direito brasileiro, todas e quaisquer hipóteses de erros substanciais conduzem à mesma consequência, a anulabilidade. Jamais acabam redundando na inexistência da declaração de vontade. Essa espécie de segundo alvéolo constante dessa transparência corresponde a uma peculiaridade do direito italiano, do direito francês, do direito alemão, mas que não tem nenhuma projeção no direito brasileiro, que é aquele que nos interessa, né? Vamos aos artigos 140 e 141. Diz o artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade como expresso como razão determinante. Vamos imaginar que hoje eu saia aqui das aulas e vá para o centro de São Paulo fazer uma peregrinação pelos secos. Aí eu vou comprar uma série de coleções que vão ser utilizadas para a elaboração da minha tese de livre docência. Aí eu vou ao primeiro sebo, encontro 3 coleções e digo, olha, quanto que o senhor me faz nessas 3 coleções? O sujeito diz, faço tanto. Falou, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, o senhor manda entregar no meu endereço lá em São Bernardo do Campo, e quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma transferência eletrônica e a compra e venda está selada e sacramentada. Muito que bem. Só que quando eu chego na minha casa, eu encontro uma correspondência da minha esposa dizendo que, olha, não vejo muito futuro para a gente, estou indo embora eu, a minha mãe, a minha sogra, né, leia-se, e estou levando também os gatinhos. Puxa, o Estevão cai numa depressão profunda. Não vai querer escrever nem tese de livre docência, nem nada. Aí eu entro em contato com o livreiro, que eu tinha contatado de manhã, falou, ó, seu fulano, sabe aqueles livros que eu ia comprar? Deixa tudo aí, viu? Eu não vou comprar nada porque eu não estou com cabeça para escrever tese de livre docência alguma. E conto tudo o que aconteceu. Aí ele diz assim, Estevão, estou solidário à tua causa, hein? Que tristeza. Bom, mas não tem jeito. Os livros já foram vendidos para você. Eu vou mandar entregar na segunda-feira nesse endereço e você trate de providenciar a transferência eletrônica. Ela falou, não, seu fulano, você não entendeu, eu não vou mais escrever tese de livre docência. Ele diz, o para que você vai utilizar o livro não me interessa. Diz respeito apenas tão somente à esfera dos seus motivos. Você pode usar os livros para escrever sua tese de livre docência, para aprimorar suas aulas de Direito Civil 1, você pode utilizar para pôr atrás da sua cadeira, para parecer erudito nas suas aulas, você pode utilizar para incendiar na sua sala, quando em São Bernardo fizer um pouquinho mais de frio durante a noite. Esses motivos não interessam ao negócio jurídico, não repercutem na minha esfera jurídica. Isso que o senhor falou está correto ou está errado? Pior que está correto. Em algumas circunstâncias, eu consigo fazer com que determinadas finalidades, determinadas características do bem atinjam efetivamente a essência do negócio jurídico. Mas para isso, eu preciso ser um pouquinho mais prolixo no momento em que a compra e venda é celebrada. Por exemplo, eu desiludido decidi que não quero mais dar aula de direito civil. Aí eu vou até a avenida, aqui é Lucas Nogueira Garcês, para andar um pouquinho e espairecer. De repente eu vejo que tem uma lanchonete onde eu sempre lanchava e que está lá com a faixa, passa-se o ponto. Aí eu falo, quer saber? Eu vou parar de dar aula e vou agora montar minha lanchonete. Seria muito gostoso, porque além de tudo, eu ia fazer um hambúrguer para o outro e ia comer um para mim, né? Ia ser um negócio bem mais agradável do que dar as aulas, aliás. Aí eu entro na lanchonete e digo, o senhor está vendendo o negócio? Ele, sim.
chama-se trespasse de estabelecimento comercial a operação. E eu estou disposto a vender minha lanchonete por R$ 200.000. Falou, "Ah, que bom, hein? E quanto que fatura por mês a sua loja?" Ele, olha, em média R$ 20.000 mensais. Pelo menos isso consta dos livros dos últimos 6 meses. Aí eu falo, bom, e a perspectiva para os próximos 6 meses? Ah, a perspectiva é de que o faturamento se mantenha em R$ 20.000 mensais. Vamos supor que a gente celebre o contrato de trespasse de estabelecimento comercial. Se constar do preâmbulo do contrato, dos considerando que Thomas, que foi razão determinante da celebração do contrato de trespasse, a existência de comprovado faturamento de R$ 20.000 mensais, em média, nos 6 meses antecedentes à celebração da operação, e que o trespassante garante uma perspectiva de faturamento de pelo menos R$ 20.000 mensais nos primeiros 6 meses imediatamente posteriores ao trespasse de estabelecimento, bom, aí nessas circunstâncias o negócio vingará. E aí, primeiro mês depois do acordo celebrado entre mim e o trespassante, qual que é o faturamento? R$ 10.000. Segundo mês, R$ 12.000. Terceiro mês, R$ 8.000. Será que eu posso fazer alguma coisa contra ele, sim ou não? Posso. E por que nesse caso eu posso fazer alguma coisa? Porque foi a razão determinante de celebração daquele contrato de trespasse de estabelecimento comercial, a garantia oferecida pelo trespassante ao trespassatário de que haveria um faturamento de pelo menos R$ 20.000 em média durante os primeiros 6 meses. Olha, professor, mas se isso não constasse do contrato, aí diria respeito exclusivamente aos motivos, como o para que eu teria celebrado o contrato de compra e venda lá dos livros com o sujeito livreiro que me forneceu as coleções. O para que eu vou utilizar os livros diz respeito exclusivamente ao meu interesse. Então, quanto mais informações constar do contrato, tanto maiores serão as minhas chances de demonstrar que qualidade essencial do objeto não se mostrava preenchida e que haveria hipótese de anulação do erro, de anulação da declaração de vontade, fundada num erro substancial quanto à qualidade essencial do objeto. Fiquem atentos ao artigo 141, que diz respeito à utilização de pessoas interpostas na celebração das declarações de vontade. Está dito assim: a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Eu estou dando a minha aula e, de repente, lá no pátio da faculdade está sendo realizada uma feirinha de venda de antiguidades. Aí eu quero ir comprar os candelabros para presentear minha mãe. De repente, eu estou aqui respondendo as dúvidas de vocês, apareceu um e-mail e tal, não consigo sair da sala. Aí aparece aqui o professor Marcelo Koch e diz, Estevão, eu vou dar um pulinho lá no pátio para comprar uma coxinha na cantina. Você quer alguma coisa? Eu falo, Marcelo, você vem em boa hora. Vai até lá e compra para mim 6 candelabros de prata maciça por R$ 100. Aí o Marcelo diz, Estevão, mas eu não sou especialista em candelabros, muito menos em prata maciça. Eu posso comprar gato por lebre. Eu falo, não, Marcelo, vai tranquilo. Vai lá e compra em meu nome. Você está aqui, leva a procuração. E o Marcelo vai lá e compra candelabros meramente folheados em lugar dos candelabros de prata maciça. Houve erro ou não houve? Claro que houve. Mas quem acabou incorrendo no erro? O representado Estevão ou o representante Marcelo? O representante Marcelo. Se o Estevão tivesse ido, talvez conseguisse distinguir a olho nu se se tratava de candelabro de prata maciça ou meramente folheado. Mas nesse caso, o representante acabou incorrendo em erro. No que diz respeito à representação, nós temos aqui de verificar se o erro ocorreu quanto ao representante ou quanto ao representado. Às vezes pode ter ocorrido, inclusive, com relação aos dois. Ambos conheciam mal o objeto que efetivamente foi adquirido. Agora, uma situação bastante diferente ocorre na utilização do núncio. Qual a diferença entre núncio e representante? Vejam, eu estou aqui querendo comprar os candelabros e o Marcelo não aparece. Mas quem aparece aqui? O meu filho Andrezinho. Ele diz assim, papai, vou até a lanchonete comprar um sorvete. Fala, vai lá e compra também, fala com o senhor Antônio, da barraquinha de candelabros, que eu quero 6 candelabros de prata maciça por 100 sestércios. As moedas lá do direito romano. Aí o Andrezinho diz, o que são candelabros? O Andrezinho corre lá, 6 candelabros de prata maciça por 100 sestércios. Ele, o que é sestércio? Vai lá, depois tio Elcio te explica no direito romano o que é sestércio. Mas vai lá e repita para o senhor Antônio, 6 candelabros de prata maciça por 100 sestércios.
E o Andrezinho, que tem 8 anos de idade, não sabe o que é candelabro, não sabe o que é prata maciça, não sabe o que é sestércio, mas ele se comporta como se fosse uma daquelas secretárias eletrônicas, como se fosse um papagaio, como se fosse uma caixa de ressonância, aquele pombo-correio, sabe o pombo-correio que leva a mensagem no seu pescocinho? Da mesma forma, lá que aparece o Andrezinho, olha para o senhor Antônio profundamente e diz, senhor Antônio, meu pai diz que quer 6 candelabros de prata maciça por 100 sestércios. Eventualmente, haverá erro, só que cuidado. No caso do representante Marcelo, o representante pode errar. Já o núncio, não. Ele não acaba produzindo uma manifestação de vontade própria que, quanto aos seus efeitos, se faz alheia. Não! O núncio simplesmente regurgita uma manifestação de vontade que foi inteiramente produzida por outrem. É como se fosse a mamãe pássaro que alimenta o pássaro filhotinho, e ela não apenas traz o alimento, mas muitas vezes já mastiga aquele alimento, né, para ser dado ao bebê passarinho, né? Então, da mesma forma, o Estevam já preparou inteiramente uma manifestação de vontade que é incorporada ao núncio e o núncio simplesmente acaba regurgitando para o destinatário daquela mensagem. Sabe como é que o núncio acaba sendo muito chamado, muito conhecido no direito político, no direito constitucional? É o porta-voz. Vejam, quando o porta-voz dá uma má notícia, às vezes a gente quer matar o mensageiro, né? Mas o mensageiro não tem culpa, ele é simplesmente um office boy, é simplesmente um portador da mensagem. Quem colocou a mensagem nas mãos daquele sujeito é que realmente acaba sendo responsável pela má notícia. Então, muitas vezes, a gente não pode esquecer que o porta-voz não tem autonomia para a definição do conteúdo da mensagem. Ele não pode subvertê-la. A mensagem acaba sendo atribuível, inclusive no que diz respeito aos seus erros, à fonte da qual aquela exteriorização de vontade acabou promanando. Muito que bem, existem 3 hipóteses nos artigos 142, 143 e 144, em que, embora estivéssemos diante de um erro passível de anulação do negócio jurídico, essa anulação não despontará, graças a um princípio chamado de princípio da conservação do negócio jurídico, e que vai ser explorado por mim na nossa aula de número 16. Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio jurídico quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então, eu estou dando minha aula quando, de repente, começa a pegar fogo na faculdade. Estevam, covarde que só ele, o que faz? Foge da faculdade. Quando a faculdade está pegando fogo parecendo o Joelma, aí eu falo, puxa, mas cadê o Andrezinho? O Andrezinho está lá dentro, pegou fogo, hein? Morreu o Andrezinho, provavelmente. Aí eu começo a chorar, arrependido por não ter salvo meu filho, quando de repente um aluno diz, o que está chorando, professor? Eu falei, não, esqueci o Andrezinho lá dentro, agora já deve ter morrido, carbonizado. Aí o aluno diz, não, olha o Andrezinho aqui na esquina. Eu falo, nossa, foi o arcanjo Gabriel que salvou o Andrezinho. O aluno olha para mim em tom de reprovação e diz, não, não foi o arcanjo Gabriel, não. Foi o professor Marcelo que salvou. Aí eu falo, olha só, fico emocionado, levo o Andrezinho para casa. A mãe diz, nossa, o Andrezinho quase que efetivamente morreu. Eu falei, mas o Marcelo salvou. E aí eu resolvo fazer meu testamento e nomeio o professor Marcelo Koch, meu herdeiro, para receber 50% do meu patrimônio depois da minha morte, exatamente por ter salvo meu filho Andrezinho no incêndio dia 9 de setembro de 2021. Tempos depois eu acabo morrendo, e quando se abre o testamento, se descobre que quem, na verdade, salvou o meu filho Andrezinho não foi o professor Marcelo Koch, mas foi o professor Marcelo Benacchio. Dá para refazer o testamento numa sessão espírita? Não dá. Nessas circunstâncias, o que eu faço? Bom, eu primeiro consigo evitar que o dinheiro caia nas mãos do professor Marcelo Koch, porque no testamento eu havia sido prolixo e havia dito que o Marcelo Koch só receberia os 50% do meu patrimônio porque tinha salvo meu filho Andrezinho no incêndio de 9 de setembro de 2021. E não foi ele quem salvou. Até aí, ótimo. Mas será que o dinheiro vai chegar às mãos do professor Marcelo Benacchio, que salvou meu filho? Bom, não houvesse o artigo 142, não haveria o que se fazer. Mas como esse artigo 142 permite a correção da coisa ou da pessoa indicada na declaração de vontade, não apenas o Koch não vai receber nada, como o professor Marcelo Benacchio poderá ser recompensado justamente pelo fato de ter salvo meu filho.
Artigo 143, outra hipótese que não vai de ensejo à anulação da declaração de vontade. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Então, eu comprei um apartamento de 100 metros quadrados, um lugar em que o metro quadrado vale 2.000. Quanto que foi o preço da operação? 200.000. Ih, mas no contrato consta 20.000 só. Ah, será que a gente consegue anular essa declaração de vontade? Não. O erro quanto à quantidade, ele é relevante, mas ele não é substancial a ponto de gerar a invalidação da declaração de vontade. Simplesmente vai haver uma retificação do preço para que o vendedor não acabe saindo no prejuízo. Mas eu não consigo desfazer a compra e venda, não consigo anular a declaração de vontade já produzida de maneira válida. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, Estevam fica muito chateado porque sua mãe descobre que os candelabros eram meramente prateados, não eram de prata maciça, e ele volta à loja de candelabros e diz, olha, eu vou intentar uma ação de anulação porque no final das contas o senhor sabia que eu queria os candelabros de prata maciça e eu acabei levando esses candelabros prateados. Aí o vendedor diz, não, então vamos fazer o seguinte, em lugar de você intentar uma ação de anulação, tá bom, estão aqui os candelabros de prata maciça, me dê esses candelabros meramente folheados, só que o preço dos candelabros de prata maciça é um pouco maior. Eu digo, não tem problema, eu pago mais, eu estou disposto a pagar mais, mas eu não queria levar esses candelabros de segunda qualidade, porque não são para minha sogra, são para minha mãe. Brincadeira, hein? Olha, eu gosto tanto da minha sogra quanto da minha mãe. Então, nessas circunstâncias, nós estamos diante de uma situação em que não haverá gravidade ou realidade no erro, porque o prejuízo que à primeira vista surgiria de eu ter levado os candelabros errados para presentear minha mãe acaba sendo contornado graças à iniciativa daquele que, em tese, seria prejudicado pela invalidação da declaração de vontade. Notem que, no regime do Código Civil de 1916, em caso de erro, na procedência da ação de anulação, a parte que errava ficava muito feliz com a anulação, mas a outra parte ficava triste, porque, claro, era restabelecido o estado imediatamente anterior, a operação acabava sendo desfeita. Isso frustrava, em certa medida, a parte contrária, que, portanto, às vezes contava com uma indenização pelo interesse negativo, uma vez que o negócio que tinha sido celebrado, à primeira vista, de maneira válida, né, acabava sendo inquinado, acabava sendo fulminado. Então, a pessoa recebia uma indenização como uma compensação pelo interesse negativo frustrado. No Código 2002, a meu ver, esse tipo de solução não se admite. Por quê? Porque a cognoscibilidade, a perceptibilidade do erro se tornou uma espécie de regra no cenário do Código Civil 2002. É um requisito a mais, além da substancialidade, da excusabilidade e da gravidade ou realidade do erro. Eu vou dar uma olhadinha aqui para saber se existe alguma espécie de dúvida. Não havendo, os senhores ficam automaticamente dispensados. Olha, se tiverem quaisquer dúvidas, usem do chat, usem do microfone ou encaminhem as mensagens para mim pelo estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo, E no final, ponto Pousada, que é meu sobrenome, @direitosbc.br. Logo depois dessa aula, eu vou gravar uma nova aula relacionada a dolo e a coação. Artigos 145 a 150 quanto ao dolo e 151 a 155 de coação. Essa segunda parte vai ser disponibilizada ainda hoje e diz respeito à matéria desta semana em que tivemos o feriado aí do Dia da Proclamação da Independência do Brasil. Na próxima semana, em 3 dias da semana, eu terei dificuldade para lecionar de maneira síncrona. Vocês têm aula comigo, salvo engano, na terça-feira, não é isso? Eu não sei se é na segunda ou na terça-feira. Na segunda-feira, pela manhã, eu conseguirei lecionar de maneira síncrona, mas na terça e na quarta pela manhã, não vou conseguir lecionar de maneira síncrona. De maneira que a primeira aula da semana vai ser uma aula gravada e que vai ser posta à disposição de vocês pelo Google Classroom. Mas, na aula da quinta-feira, no segundo horário, eu estarei presente para ministrar aula em horário síncrono normalmente. Segunda e quinta? Ah, não. Então, Caroline, para vocês, normalmente, viu? Segunda-feira de manhã eu vou dar aula para vocês normalmente, de maneira síncrona, e na quinta-feira também. Então, vocês não acabam sendo atingidos. Mas não se surpreendam se houver material posto à disposição com antecedência durante esse próximo final de semana.
Tá certo? Um grande abraço a todos vocês, eu fico sempre à disposição para todo o necessário e nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal, um forte abraço e até mais.